Tô na boa, tô legal, tô na rede social, gente bonita, gente querida. Eu sou o Jonas Filho desde pequenininho e esse é o seu Sai da Lama, o melhor podcast da região leste do Maranhão. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua companhia. Nós estamos entrando aqui no ar para fazer o nosso programa e o nosso convidado de hoje é um convidado bastante especial. Por isso, inclusive, nós abrimos esse precedente para atrasamos um pouco. Ele tinha algum... Tudo ótimo, Jonas. Primeiramente, muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade para mim e para muitos outros jornalistas de formação que vão vir aqui também nesse programa. O nosso grande entrevistado de hoje, o grande Edson Lobão, que já foi senador, um grande empresário e talvez um futuro deputado federal, né? O Edson Lobão, o nosso entrevistado de hoje, ele é um empresário, principalmente no ramo de... Ele faz obras, né? Imperiosas, obras imensas na ilha, em São Luís, na nossa capital, mas ele é um empresário, fortíssimo empresário no ramo da comunicação. São várias emissoras de rádio, AM, FM, várias emissoras de televisão, isso em todos os 200 e lá vai paulada municípios de todo o estado do Maranhão, não é? Sem contar que ele foi o representante também do Senado aqui no Maranhão, quando foi o representante do jornalismo aqui no Maranhão. Ele o Edson Lobão Filho, ele é uma figura totalmente diferenciada na política, até porque ele é um atleta, não é? Ele conceituadamente em São Luís, ele era considerado um cara extremamente boa pinta, bonito, um garotão, não é? Se cuida, ele gosta de jiu-jitsu também, enfim. Vocês vão ver já as pessoas que nos assistem aqui longe do Maranhão, as pessoas que participam aqui com a gente de Goiás, de Santos, de Manaus, vocês já vão ver aqui o Edson Lobão, que ainda tá conservadaço. Eu falei pra ele agora aqui em off, falei, pô, você tá conservadão, tá meio barba por fazer, não é? Mas é um homem super inteligente. Eu conheço o Edson Lobão de algum tempo, Ele tinha um dojo nas emissoras lá na Camboa, online, tá lá? Ele tinha um dojo pra galera praticar jiu-jitsu. Eu ia muito lá treinar uma equipe que lutou. Eu sou preto de jiu-jitsu, você não sabia? Já lutou? Eu sou preto de jiu-jitsu. Eu ia muito lá treinar uma equipe que lutou Pará contra o Maranhão. Eu fui treinar o pessoal do Maranhão. Vamos lá, vê se ele no ar aqui. Vamos lá, ele tá no ar? Então, vamos falar aqui. O que tem de bom aqui no Portal Martilópolis? Coloca lá, vamos ver o que fala aqui o Portal Martilópolis com relação à guerra da Ucrânia e à Rússia, hein? Vamos lá. O mundo em suas mãos aqui, o posto São Francisco. Meu querido amigo, deixa eu ver aqui. O governo da Ucrânia diz que há mortos após os ataques da Rússia. Foram os primeiros ataques no início da manhã, não é? Aí, deixa eu ver o que. Passa aqui, coloca essa aqui do cachorro aqui. Sobe um pouquinho, Mário, sobe um pouquinho. Cachorro também é muito querido pelos vizinhos. Um cachorro que é muito querido pelos vizinhos, né? O Cachito, o nome do cachorro, não é? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, devagar, Mário. Professor Arimateia diz que reforma do mercado nunca foi total. Ele está se referindo aqui com relação à deputada Cleide Coutinho, que diz que trouxe a reforma do mercado para cá. E o professor Arimateia, sempre polêmico que diz que a reforma do mercado nunca foi total. Aqui nós temos aqui embaixo nos destaques o empresário João Antônio Queiroz fechou parceria com o podcast Sai da Lama. Enfim, esse é o seu Portal Martilópolis para você se informar, não é? Fala também que o avião com falta de freios, um jato da empresa Azul, se aproximou para um pouso, um pouso que a luz me atrapalha. E se aproximou para um pouso e subiu de novo. E foi para um outro lugar, tá? Então, você pode aqui também dentro do portal assistir todos os programas do Sai da Lama que já aconteceram, né? Você tá vendo aqui o Torneirinho, você pode ver que o Sai da Lama Podcast, o professor Chiquinho, o Dr. Magno Magalhães, aí então estão todos os programas nossos colocados dentro do portal Martilópolis, tá bom? Bom, muito bem, nós sempre perdemos, já estamos em contato aí com o Lobão Filho? Hein, Mário? Sim, enquanto isso você vai conversando comigo. Como é que foi? Você formou, não é? Você estudou, se formou, fez jornalismo aonde? Que cidade? Em Teresina, Piauí, na Santo Agostinho lá. Me formei em 2012 e de lá para cá eu trabalhei como agente penitenciário, fiz também especialização de marketing e vendas, gestão empresarial. Hoje também sou empresário no ramo de gás aqui de Caxias mesmo. Mas você trazendo no bolso, no peito, a vontade de um dia participar de alguma emissora ou de um podcast como o Sai da Lama, que chegou O podcast Sai da Lama foi um sonho que não falei. Quando a gente se encontrou lá no shopping, que realmente eu tinha essa vontade de saber como era entrevistar uma pessoa assim, online.
Que é uma coisa, a inovação, né? É. Todo jornalista tem que procurar a inovação. O pior é que você não sabe, nem eu também. Eu vim pra cá, me posicionei aqui e vou fazendo, entendeu? Mas isso aqui a gente não aprendeu em faculdade. Naquela época não tinha isso. Não tinha. E sabe o que é o bom disso? É justamente isso. A inovação e tentar coisa nova. Acompanhar. Hoje em dia, você pode errar aqui, você pede desculpa, você conversa, aqui é um bate-papo. Não é mais aquele negócio formal, que tudo, não, tem que falar desse jeito, tem que ser. Não, aqui é uma conversa onde descontração é algo maravilhoso. Não segue roteiro, não segue pauta igual uma entrevista, né? Exatamente. É um negócio totalmente improvisado. É como se você encontrasse o cara numa praça ou num botequim e começasse a bater papo. Essa é a linha editorial do podcast, né? Nós estamos vendo aqui o Shopping dos Vidros, as soluções em vidros e alumínios, empresa do grupo do nosso amigo Alencar, não é? O grupo Ronaldo Alencar, que ontem foi o entrevistado aqui da gente, não é? Então, o Shopping dos Vidros é uma loja do seu Apolônio, o pai do Ronaldo. E a Universidade Facema, uma universidade dessa região aqui, né? Que é o Centro Universitário de Ciências e Tecnologias do Maranhão, a Facema que também fechou contrato com a gente. E agora a Facema está também com faculdade na cidade de Codó. Cidade vizinha de Codó, levou para lá, Facema, o prédio novo, tá maravilhoso, não sei se você conhece. Inclusive o Pitágoras chegou lá com medicina particular. A galera da Facema não tá brincando não. Não é? Deixa eu ver quem mais, Mário, deixa eu ver quem mais aqui. Patrocinadores aqui do Sai da Lama Podcast. A Bike Leste. Né? Do Constantino. Do nosso Constantino Castro, ganhou uma bicicleta motorizada, mó barato andar nela. E ela é retrô, né? Ela é estilo retrô, todo mundo olha. Não é? Todo mundo olha na rua. Visionário, viu? Uma pessoa, um grande empreendedor aqui em Caxias. Alô, Locan? E é um cara muito simples. O Tino. Total. Eu tenho medo dele. Aconteceu uma entrevista aqui, ele estava aqui no estúdio, eu tenho medo, fico preocupado com ele, porque o que ele tem vontade de dizer, ele diz na cara. Entendeu? Então, se a pessoa disser assim, eu estava bem, ele diz, não, tá não. Ele é meio altamente honesto, o Tino. Tudo bem? Tô te vendo. Opa! Edson Lobão Filho, tô te vendo aqui. E eu dizia que você continua com esse seu estilo, essa tua aparência jovial. Quem olha, não imagina que você já foi senador da República. Eu dizia aqui que você gosta de um esporte que eu gosto muito, que chama-se jiu-jitsu, não é? Você gosta de luta, de artes marciais. Você gosta verdade. Você gosta de pilotar. Você foi a sua emissora, o Lobão Filho, a sua emissora foi uma das primeiras emissoras a colocar helicóptero na capital, em São Luís, para fazer matérias. Eu me recordo disso. É verdade, para fazer trânsito. Isso, matéria de trânsito. Isso causou uma inveja do cacete na concorrência. Eu me lembro muito bem disso aí. Mas, Lobão Filho, me diz uma coisa. Você agora é pré-candidato a deputado federal. Vamos fazer um breve histórico da sua carreira. Tá tudo bem contigo? Como é que você começou? Todos nós sabemos que seu pai foi governador do Maranhão. Mas fora isso, como é que você entrou na política? Bom, nós decidimos agora recentemente, muito recentemente, voltar à política. Depois da minha campanha a governador, em 2014, onde eu tive aí quase 1 milhão de votos, eu havia decidido me afastar da política. Mas em razão da situação que o Estado se encontra, a gente agora tomou a decisão de voltar à política. E, Jonas, eu queria falar para você, fazer um breve apanhado de como se iniciou a minha vida mais diretamente no serviço público. Em 1990, meu pai foi governador do Maranhão e eu vim ajudá-lo na administração do governo do Estado. É bom que as pessoas saibam disso, porque o governo Lobão durou apenas 3 anos e 3 meses. Naquela época não havia possibilidade de reeleição e tinha um processo de desincompatibilização diferente do que é hoje. Esse governo de 3 anos e 3 meses, falando rapidamente sobre ele, nós, vamos chamar nós da equipe completa do governo, não tiramos R$1 de empréstimo em banco nenhum durante esses 3 meses, esses 3 anos. Administramos o Maranhão com os recursos do Estado do Maranhão. Naquela época, a fórmula que nós identificamos, quando a gente chegou na administração, o Estado do Maranhão tinha mais ou menos 110 mil funcionários. Nós descobrimos que muito pedido, muita pressão, a gente achou muito estranho o tanto de pressão que recebíamos atrás da manutenção de determinadas pessoas. Fomos identificar, investigar e descobrimos que
tinham 10 a 15 mil funcionários que nem no Maranhão moravam. Moravam no Rio de Janeiro, em Brasília e em outros lugares. Tomamos a decisão de limpar a folha do Estado, afastamos essas 20 mil pessoas que não trabalhavam e fizemos um concurso público para voltar algumas pessoas que realmente eram necessárias. Sendo assim, conseguimos organizar, logo no início do governo, as finanças e o caixa do governo do Estado. Com isso, meu pai conseguiu fazer obras, foi conhecido como governador das estradas, fizemos as maiores escolas do Maranhão, escolas de 5 mil alunos, eu fui responsável com um projeto chamado de CAIC, onde nós distribuímos alguma coisa em torno de 48 grandes escolas para 10 mil alunos. Fizemos a Litorânea de São Luís, fizemos o Teatro Arthur Azevedo, a reforma completa dele. Enfim, fizemos um governo que eu chamaria de revolucionário por 3 anos e 3 meses. Então, quando as pessoas costumam dizer que o grupo é responsável pelos problemas do Maranhão, cada um é responsável pelo seu governo. E o nosso, que foi de 90 a 93, foram apenas 3 anos, e eu diria a você que foram, talvez, os melhores 3 anos que o Maranhão já teve na sua história. Então, tudo isso, esse conjunto de coisas, me deixam legítimo para permanecer na política do Maranhão. O Edson Lobão, o senhor é desenvolvista, né? O senhor gosta de desenvolvimento. Caso ganhe como deputado, qual a primeira ação que o senhor pretende trazer aqui para o Maranhão? Veja, a sua pergunta é muito interessante. Eu realmente tenho uma plataforma de desenvolvimento do Estado do Maranhão. Ela é completamente diferente da plataforma comunista, né? Que tem uma visão totalmente diferente da minha. Eu tenho dito que quando eu era senador, que fui candidato a governador, eu procurei, na época, um colega meu chamado Tasso Gereissati. Tasso Gereissati era senador pelo Ceará. E o Tasso Gereissati fez uma revolução no estado do Ceará, que o estado do Ceará era tão pobre ou mais pobre que o Maranhão. E hoje a economia do Ceará é quase 3 vezes superior à do estado do Maranhão. É mais do dobro. E aí eu disse ao Tasso, Tasso, eu preciso fazer um curso com você. Eu sou candidato a governador do Maranhão, posso ganhar a eleição. E se eu ganhar, eu quero passar 3 meses com você aí no Ceará para você me explicar qual foi o processo político e administrativo que você conseguiu fazer o Ceará sair daquele ponto de pobreza que tinha e ser uma potência como é hoje. E o Tasso disse, isso é um processo que envolve política fiscal, envolve contenção de despesa do Estado, envolve não inchar a folha de pagamento do Estado de forma nenhuma, o respeito ao funcionalismo público para que ele possa ter a maior produtividade possível, treinamento de professores e determinados técnicos e funcionários públicos do Estado para que eles possam exercer sua função de forma mais eficiente também. Enfim, é um conjunto de medidas que são necessárias para que o Estado saia dessa letargia, essa burocracia, essa rotina que não permite que o Estado vá adiante. Preparar essa pergunta. Uhum. Continue. Quando o senhor também era candidato... Ele está falando? Não está tendo retorno. Ele está falando, a gente está sem retorno aqui, Mário? Chama ele aí para regular essa câmera aí. Ele está sem retorno ali, tá? Fala. Fala de câmera aí. Eu não estou ouvindo. Eu estou sem áudio aqui. Ele está te ouvindo, só com a mão. Acena com a mão se você está me ouvindo, Lobão Filho. Acena com a mão se você está me ouvindo. Não estou vendo. Porque aí explica, eu não estou te ouvindo. Acena com a mão se você estiver me ouvindo, porque nesse momento, de 1 minuto para cá, eu não estou te ouvindo. Entendeu? Deixa eu ver. Bom,
Eu estou sem retorno e ele passou a ficar sem meu retorno também. Né? Não está chegando o seu áudio aqui não, viu, Lobão Filho? A gente vai mandar um outro link para que a gente possa fazer com que o teu áudio chegue aqui até nós. Prepara outro link aí. O bom de podcast é isso, viu? É tudo ao vivo. É verdade. Mas você fez uma pergunta aí que ele gostou muito da sua pergunta, não é? Por isso que eu pedi para você fazer a segunda. Eu achei que você tivesse uma pergunta aí entabulada junto com a primeira. Com que exatamente Não, tinha. Tem, Eu né? pensei que era tipo bate e volta. Não tem essa. Podcast é... Tá falando o Vasco, tá falando o Flamengo, pode falar. Então é o seguinte, deixa eu dizer aqui, a gente está aguardando o restabelecimento do contato para que a gente possa escutar o áudio do Lobão Filho, que está em Brasília nesse momento. Mas você já conhecia o Edson Lobão Filho? Já conhecia da política mesmo. O pai dele eu tive a honra de conhecer pessoalmente mesmo. Quando ele foi candidato a ministro, tive um encontro com ele. Pessoa muito educada. O pai dele foi ministro ministro fortíssimo. Minas Energia. Minas Energia, isso aí. Inclusive, o pai dele era ministro quando aconteceu aquele famoso apagão em todo o país. Você lembra disso? Lembro. O ministro era o Edson Lobão, o pai dele. Não é? E eles têm um lastro político impressionante nesse estado, no Maranhão. Não é? E o que eu gosto dele é essa ideia de desenvolvimento. Ele são, não é aquela fechada de querer só imposto, eles são agressivos crescer. no desenvolvimento, eles são super agressivos. E eu gosto também muito da fala do Edson Lobão Filho. Tá tudo restabelecido, tá tudo legal aqui. Tá bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo baixo, Então, mas tô te ouvindo. Vamos lá. O Clemerton Paulo estava falando aqui que gosta muito desse teu feedback, desse teu feeling de desenvolvimento. Ele estava dizendo isso. E eu estava dizendo que você, como empresário, é um empresário super agressivo. Quando vai para dentro mesmo e bota o negócio bem feito, bem montado. Faz muito teu estilo esse. Pois é, mas essa é a solução para o nosso Estado, Jonas. A solução é exatamente ter essa coragem, essa dinâmica de enfrentar os problemas e trazer as soluções de forma mais rápida possível. O Maranhão não tem mais tempo a perder. Eu preciso trazer grandes empresas para o Maranhão, da mesma forma como foi trazida no passado. Agora, nunca mais foi, nos últimos 7 anos, não trouxe nenhuma grande indústria, nenhuma grande empresa, e é preciso, urgentemente, trazer grandes empresas. Porque se as empresas não pagarem os impostos necessários ao governo do Estado, quem vai pagar são os trabalhadores. E está errado os trabalhadores que já são sofridos terem uma carga adicional de imposto para sustentar a máquina do governo do Estado. Então, essa carga já existe hoje na alimentação, no combustível, na energia elétrica e em tudo que é consumido dentro do Estado do Maranhão. Antigamente, sequer os pecuaristas recolhiam os impostos que hoje estão sendo recolhidos com toda dureza, inclusive de forma retroativa. Então, você veja, a máquina do Estado está sedenta de recursos e está atacando aqueles que menos têm condições de pagar. E é nessa situação que eu me vejo hoje, na necessidade de entrar fortemente dentro da política para tentar mudar um pouco a situação que o Maranhão se encontra hoje. Bom, filho, e o que é que o deputado federal pode fazer para mudar, para encaixar o Maranhão dentro desse teu pensar de desenvolvimento? Qual é a receita? Como é que é isso? De novo. Sem retorno, Mário. Foi o fato do governador Flávio Dino, logo no início do seu governo, ter rompido com o governo federal. No momento que ele rompeu com o governo federal, todas as verbas, que eu considero que são verbas necessárias ao desenvolvimento do Maranhão, que poderiam vir do governo federal para o estado do Maranhão, elas foram suspensas. Por quê? Só chega aqui no estado do Maranhão verbas obrigatórias, aquelas transferências obrigatórias. Aí a gente vê o Ceará com um recurso bilionário de abastecimento de água, a gente vê a transposição do São Francisco, que são 2 exemplos que eu dou fortemente, de investimentos do governo federal nos estados. Aqui no Maranhão, 0. Por quê? O doutor Flávio Dino queria ser presidente da República.
E aí rompeu logo no começo. E aí é que eu falo a você, Nelson, com a necessidade de ter uma bancada federal forte, atuante, que possa se insurgir contra situações como essa e que possa trazer os necessários recursos federais aqui para o estado do Maranhão. Então, essa é uma das atribuições de uma bancada federal forte. A outra é fiscalizar o governo do estado nos seus gastos, nos seus investimentos, para que esses gastos e investimentos estejam realmente trazendo retorno para a população do Maranhão. Então, por exemplo, encher o governo do estado de funcionário comunista só porque é do PCdoB, isso é um desserviço ao estado do Maranhão e ao cidadão maranhense. Nós temos 7,5 milhões de brasileiros aqui morando nesse estado. Nem todos são comunistas. Então, por que encher o governo, preencher todas as vagas comissionadas com funcionários que têm ideologia da comunista ligada ao governador do estado? Então, situações como essa é que a gente precisa modificar. Lobão Filho, um bom deputado, sempre bate nessa tecla, é aquele que traz muito recurso para o seu estado. No Ceará, como você estava dizendo aí, teve uma transposição agora que vai levar bem mais águas para os municípios lá. Por que no estado do Maranhão não se trabalha nisso, principalmente no transporte fluviais? Porque aqui nós temos muitos rios. Aqui a gente tem os recursos naturais abundantes. Temos aqui o porto do Itaqui, que é um dos melhores portos do Brasil, mais próximo da Europa, mais próximo do continente asiático, mais próximo do continente americano. Nós temos logística de transporte plena, com rodovia, com ferrovia. Nós temos clima que os nossos vizinhos não têm. Nós temos aqui um regime de águas que é perfeito, terras maravilhosas, enfim, nós temos todas as condições naturais para que o estado cresça e se desenvolva. Não temos tido nenhuma ação que faça com que isso aconteça. E aí, eu posso dizer com vocês claramente, para a população entender, a oposição ao nosso grupo sempre disse que essa situação era consequência da gestão que existia de Zé Reinaldo, de Lobão, de Rosiana, de Jackson Lago, de não sei o que, tal. Muito bem, Flávio Dino se elegeu com esse discurso. Só que ele está há 7 anos no governo e as coisas pioraram muito. E não sou eu que estou dizendo. Basta ver todas as tabelas, todos os estudos, todas as projeções feitas pelo IBGE, pelas universidades federais, pelos todos os institutos federais de pesquisa que analisam o estado do Maranhão hoje como um estado que piorou absurdamente do ponto de vista econômico e social nos últimos 7 anos. Nós não estamos falando de 1 ano, nem de 2 anos, nem de 3 anos. Nós estamos falando de 7 anos de governo Flávio Dino. 7 anos de governo comunista. O nosso IDH sempre foi baixo. Agora é o mais baixo do país. Nós temos as cidades mais pobres do estado do Brasil aqui dentro do Maranhão. E isso tudo levantado pelo IBGE. Então, a gente precisa realmente ter um plano de emergência que tire o Maranhão dessa situação. Eu não sou candidato a governador. Eu espero que os 2, 3 ou 4 candidatos a governador que estão aí façam o que eu fiz. Estudar a vocação econômica de cada região, estudar qual é a vocação econômica de cada município do estado, para saber se ali serve pecuária, se é indústria, se é comércio, se é produção de mel, se é produção de grão, qual é a vocação econômica de cada cidade, cada região. E incentivar essas vocações econômicas através do Estado, financiamento, subsídio fiscal, logística de transporte, treinamento, enfim, tudo que o Estado pode fazer sem interferir na regra de mercado, para que essas empresas, para que esses empreendedores, para aqueles trabalhadores autônomos do Maranhão possam crescer e criar uma economia forte. Para isso, é preciso ter competência, é preciso estudar a situação, fazer o planejamento correto, se cercar de uma equipe que preste para poder governar o Maranhão sem pensar
em política, sem fazer politicagem. 7,5 milhões de brasileiros. Não dá para ficar fazendo politicagem dentro de administração de um Estado que influencia a vida de milhões de pessoas. Então, eu levo isso muito a sério, muito a sério. É preciso que se coloque nos lugares certos, as pessoas certas, porque elas vão governar você. Prefeito, governador, presidente da República, influenciam a sua vida diretamente. Você, cidadão, você, eleitor, pense com cuidado na hora de escolher. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat, o Lobão Filho, para que as pessoas possam participar e interagir com a gente. Um minutinho só. Coloca o chat aqui, por favor. Colocar o chat aqui. Deixa eu ver. Alô, coloca o chat aqui, meu querido Mário. O nosso chat aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Volta do início, volta lá no início. Marcos Ferreira, deixa eu ver. Volta no início. Vamos lá. O Derisvaldo Soares diz: bom dia, Jonas chama o pré-candidato ao governo do estado, Laércio Bonfim, para uma entrevista no podcast Sai da Lama. Tudo bem, tá legal. O Fred Belfort diz: seja bem-vindo, Lobão Filho. O Ale Gomes diz: quando vens fazer uma visita aqui em Caxias? Quer responder a pergunta do Ale Gomes, ou Lobão Filho? Quando é que você veio fazer uma visita aqui em Caxias? Eu vou aí com toda certeza, porque tenho grandes amigos na cidade. Essa cidade sempre me tratou maravilhosamente bem. Eu me sinto muito bem em Caxias, a princesa do sertão. E eu vim daí recentemente, passei aí tem uns 20 dias. Eu passei aí uns 3 dias, mas eu vou retornar e quero andar os povoados, quero andar as regiões as cidades em volta, Aldeias Altas, Coelho Neto, enfim. Eu quero andar a região toda e quero passar mais tempo em Caxias. Caxias é uma cidade muito grande, muito importante e tem problemas graves que precisam ser enfrentados. E eu quero entrar muito forte aí nessa cidade, muito forte. Eu me considero um pré-candidato da casa. Já que eu fui candidato a governador, fui muito bem votado em Caxias, eu já me considero quase um candidato da região e me sinto muito bem em Caxias. E eu quero agradecer o carinho das pessoas que mandaram mensagens pedindo a minha presença. Muito obrigado do fundo do meu coração. Muito bem, vamos voltar no chat lá. Vocês têm mais alguma pergunta aqui para o Lobão Filho? Gabriel Martins. Carlos Celeiro, já deputado federal, não esqueça da nossa região leste maranhense. Você liga aqui para lá, eu gosto de ler de lá para cá, entendeu? Eu já percebi isso, eu tenho essa mania, eu leio de lá para cá. O Ale Gomes diz com pergunta do Edson Lobão, quando é que ele vem? A Andréia Couto diz: boa tarde, Jonas, lindo de ver a oportunidade que você está dando a esse profissional. Te acompanho todos os dias daqui de Santos, na Baixada Santista. Um beijo grande. Tá vendo aí, Lobão? Tem gente nos assistindo em Santos, na Baixada Santista, hein? Que coisa impressionante. Parabéns. Em Santos, na Baixada Santista. A força do seu programa. Cidade super gostosa, Santos. Estive lá quando garoto, com meu pai ainda. Volta no chat, vamos ver quem tem mais participando. O João Filho diz: sempre votei no seu pai, tanto para governador como para senador. O Maranhão hoje está carente de um grande representante no Senado. Você concorda com ele, ou Lobão Filho? Eu concordo. Como eu não posso concordar com isso? Um político da estatura do Lobão, da estatura do Sarney, que levavam para Brasília a força do Maranhão, a representatividade do Estado do Maranhão, realmente faz falta. Mas nós temos aí 3 senadores hoje, Roberto Rocha, o Everton Rocha e Elisiane Gama, que tentam também construir o seu caminho. É claro que eles, muito mais jovens, muito menos tempo dentro do Congresso, é óbvio que eles têm mais dificuldades. Mas estão lá tentando. Edson Lobão, em 2014, você já alertava as pessoas, a população maranhense, sobre o presídio de Pedrinhas. Até falava que ia demolir eles
ia botar os presos para outras regiões. Como deputado, ainda continua no mesmo pensamento? Eu continuo pensando da mesma forma e quero, inclusive, agradecer você pela memória de lembrar de uma parte do meu projeto de governo. Eu realmente tinha o projeto de desativar Pedrinhas. Pedrinhas ocupa uma área nobre dentro da capital da cidade e esses bandidos que são presos lá, que já foram condenados, me perdoe que eu estou meio gripado, esses bandidos que já foram condenados poderiam estar em locais mais distantes, de não tão fácil acesso, e trabalhando para sustentar e pagar a estadia que o Estado está dando a eles. Então, eu, naquela época, dizia: você não quer ir para Pedrinhas? Então não mate, não roube, não assalte, não agrida, que você não vai parar lá. E se parar, na minha época, vou explodir Pedrinhas, construir penitenciárias no lugar mais distante que houver das cidades, da população, e vão ter que trabalhar na agricultura, na manufatura de confecção, enfim, vão ter que se sustentar para estarem pagando a estadia que o Estado lhes oferece em função e consequência dos seus atos e suas atitudes. Então, eu tenho uma visão muito dura em relação a esse tipo de problema. Segurança pública tem que ser cuidada previamente, preventivamente, mas tem que ser tratada de forma dura pelo Estado com aqueles que cometeram crimes contra o cidadão e contra o Estado. Vamos voltar no chat aqui. Ver a participação do público aqui. Deixa eu ver aqui, um grande representante do Senado. Sempre votei no seu pai, João Filho volta e diz: votei em você para governador, quando concorrestes com o comunista, que ganhou e hoje entrega ao Maranhão com o pior IDH do Brasil. Você concorda isso, Lobão Filho? O Flávio Dino está entregando o Maranhão com o pior IDH do Brasil? Eu peço desculpas a... aqui o João Filho. Primeiro eu peço desculpas a vocês por estar botando o telefone no ouvido para ouvir quando vocês falam, porque está muito baixo. Mas quando eu boto no ouvido eu consigo escutar bem. Realmente o Maranhão ocupava a antepenúltima casa do comparativo de todos os estados brasileiros. Então, o Maranhão era o quarto último estado na relação de menor IDH do país. E hoje, depois de 7 anos de governo comunista, e a bandeira do Flávio Dino contra mim, era de que ele ia acabar com esse negócio de IDH baixo no Maranhão. Então ele, nos debates que foi comigo, em todos os lugares, dizia que aquilo era um absurdo e que na gestão dele, ele como governador, ele ia mudar essa realidade e tirar o Maranhão de quarto último lugar do menor IDH do país. Realmente ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu tirar de quarto último para último. Ele conseguiu empobrecer o Maranhão ainda mais. E não é empobrecer porque todo mundo ficou pobre. Ele ficou mais pobre do que todo o resto do Brasil. O Maranhão empobreceu mais do que os outros estados. Então, perceba o absurdo. O estado do Piauí já está alcançando o Maranhão na sua economia, que sempre foi infinitamente mais pobre que o Maranhão. Situações como essa é que nós não podemos permitir que continue. Pergunta? Um bom deputado, ele faz o elo, né, entre o governador e também o presidente da República. Infelizmente, hoje aqui no Maranhão, a gente não tem isso. Assim que você ganhar, pretende trazer qual o primeiro recurso aqui para o Maranhão? Você, mais uma vez, faz uma pergunta brilhante. Exatamente o principal papel do deputado federal é conseguir criar uma boa relação entre o Estado e a União. E o Maranhão precisa demais dessa relação, dessa boa relação. Eu sempre tive uma excelente relação em Brasília, até por herança do meu pai, que sempre foi muito bem relacionado em Brasília, e eu herdei esse relacionamento, herdei esses contatos. A classe política, eu tenho uma facilidade muito grande de transitar dentro da classe política em Brasília e tenho convicção de que terei todas as oportunidades
que serão possíveis para trazer algo diferenciado para o Maranhão. Veja que quando fui senador, eu trouxe centenas de milhões de reais de recursos para o Maranhão. Fui presidente da Comissão de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados, que é uma comissão mista. E presidente da comissão, só para você ter uma ideia, em determinado momento, naquela época, eu mandei para a Prefeitura de São Luís, que era minha adversária, 40 e tantos milhões de reais de recursos de uma vez só. Hoje daria assim como se fosse 120 milhões de reais. E olha, que eu nem era ligado ao prefeito de São Luís na época. Eu fiz porque acho que todo político tem que pensar assim. Não pode se limitar a questões ideológicas. É inimigo, é amigo, é adversário, é companheiro. O que vale é o povo. E eu mandei aquilo para poder fazer todo o acesso viário da entrada da cidade de São Luís. Então, se todos os políticos pensarem assim, na união, no resultado, independente da política, eu acho que o Maranhão vai ganhar muito. E se a gente tiver, e Deus há de permitir que teremos, uma boa bancada de deputado federal unida, a gente vai conseguir fazer milagre como o Ceará fez, como vários estados brasileiros estão fazendo. Voltar no chat aqui. Dá oportunidade àqueles que interagem com a gente. Vamos no chat. O Gabriel Martins diz: Lobão Filho, caso se eleja deputado federal, não esqueça da nossa região, hein? Não vai esquecer do leste maranhense, não. Você ouviu aí, Lobão Filho? Ouvi, e está feito o meu compromisso, viu? Está feito ao ar, que está sendo gravado. Eu não só não vou esquecer, como vou tratar o sertão maranhense com carinho que nunca vocês viram. Vocês vão ver o que é um parlamentar, um representante com força, trabalhando por vocês. Isso é compromisso e palavra de Lobão. Voltar no chat. O Adeno Medeiros de Jonas, novamente, trazendo outro candidato para uma sabatina. Parabéns, grande jornalista. Parabéns a você também, que é meu colega. Venha para cá também participar com a gente aqui do Sai da Lama. O Luiz Carlos diz: pena que a cidade de Caxias, nessa briga de tentar eleger a filha do prefeito e o filho do ex-prefeito, Paulo Marinho, vai acabar sem ter nenhum representante na Câmara Federal. O que você pensa disso? Essa coisa, Jonas, isso é importante ser dito realmente. É preciso a população, o eleitor, escolher o seu representante com muito critério. Tem que ser um bom representante, tem que ser um representante que tenha condições de êxito, de vitória. Então, a população precisa ter esse olhar. Jogar fora o seu voto, jogar fora num candidato que não tem condições de ganhar, você está jogando fora o seu voto. Então, isso é muito importante. Eu não sei qual é a situação eleitoral do Paulo Marinho e da filha do prefeito, mas o eleitor aí que fala no chat tocou num ponto muito importante, que o eleitor, de uma forma geral, tem que levar em consideração na hora de votar. Senhor pergunta? Uhum. Fica à vontade. Lobão Filho, uma coisa muito interessante que você acabou de falar aí, e que também o nosso caro participante falou, é sobre essa força que a pessoa tem que ter como deputado, né? Que não é uma coisa, amadorismo, não é brincadeira, e muito disso, eu acredito que sua experiência como senador pode ajudar muito para trazer recursos para o Maranhão. É verdade. Existe dentro do Congresso, de uma forma geral, aqueles parlamentares que são chamados de baixo clero. O que é um parlamentar de baixo clero? É aquele parlamentar que chega, que é iniciante dentro do Congresso, acabou de chegar, é novo, não tem relacionamento, não conhece as pessoas, não tem prestígio para conseguir coisas, para entrar no ministério, conversar com o ministro. Você tem ali quase 600 deputados, são 500 e tantos deputados. Você imagina se os ministros de Estado forem receber todos os deputados. Eles não trabalham mais. Então, eles só recebem uma nata. Só recebem um pequeno grupo. É preciso que o eleitor saiba que, se votar num deputado que não se elege, ele está jogando fora o voto dele. Se votar num deputado de baixo clero, esse deputado terá poucas condições de realmente fazer uma diferença. Então, escolham bem, escolham aqueles que realmente terão condições de fazer pelo Maranhão o que o Maranhão precisa que seja feito.
Vamos voltar no chat. Muita gente no chat, viu? Adriano Medeiros, João novamente trazendo. Luiz Carlos espera que a cidade, muito bem. A Mariana Silva diz: conte com o meu voto, Lobão Filho. Aí o Adriano Medeiros diz: Jonas, pergunte ao Lobão Filho o que mudaria em um possível mandato de deputado a situação da refinaria de Bacabeira, uma vez que o pai Lobão era ministro e ele senador quando a obra iniciou. Parou e deu prejuízo ao Brasil. Excelente pergunta do nosso internauta aí. Adriano Vou explicar Medeiros, essa refinaria de Bacabeira, que isso é um ponto importante para o Maranhão. E é preciso que as pessoas entendam o que foi que aconteceu. Meu pai era ministro de Minas e Energias quando foi decidido pela Petrobras, dentro do plano estratégico da Petrobras, construir uma refinaria premium no Brasil. Por que a Petrobras decidiu isso? A Petrobras decidiu construir uma refinaria premium porque nós temos petróleo abundante e não temos refinaria suficiente. O Brasil, por incrível que pareça, precisa exportar petróleo bruto e importar gasolina manufaturada, industrializada. E isso é um absurdo. Você imagina você exportar matéria-prima e importar produto industrializado. Isso vai de encontro a qualquer racionalidade na economia internacional. Muito bem. O que aconteceu? Petrobras decide construir uma refinaria premium. Refinaria premium, dentro do plano estratégico da Petrobras, ia para a Bahia. Ela ia ser construída na Bahia. Meu pai, como ministro, descobriu isso há tempo, foi à presidência da Petrobras e lá na Petrobras disse para a Petrobras: por que a Bahia? Sim. Se o Maranhão... Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Muito bem. Por que Bahia se o Maranhão se adequa muito melhor à construção da refinaria? E meu pai pegou os técnicos do Ministério para convencer os técnicos da Petrobras que o Maranhão era o melhor lugar. E é importante as pessoas saberem que o ministro de Minas e Energias jamais mandou na Petrobras. A Petrobras é tão grande que ela é quase maior que o Ministério das Minas e Energias. O presidente da Petrobras lida diretamente com o presidente da República. Ele não passa pelo ministro das Minas e Energias. Isso é uma crendice popular falsa. O ministro de Minas e Energia não manda em presidente da Petrobras. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas diversas vezes presenciei meu pai tentando falar com o presidente da Petrobras, meu pai ministro, e o presidente da Petrobras sequer atendia o telefone. E aí, no caso do meu pai, ainda tem um agravante. Em geral, o ministro das Minas e Energias é presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Como meu pai era senador da República, pelo estatuto da Petrobras, ela proibia um parlamentar de fazer parte desse conselho. Portanto, na gestão do meu pai de ministro de Minas e Energias, o presidente do Conselho da Petrobras era presidente da República, que era Dilma Rousseff, o que afasta ainda mais meu pai da Petrobras. E aí, meu pai conseguiu, depois de muito esforço técnico, argumentos técnicos, mostrar que o Maranhão era melhor do que qualquer outro estado, principalmente a Bahia, para trazer a refinaria. O que aconteceu? Foi convencido, a Petrobras começou as obras, investiu quase 1 bilhão e tanto numa área que o governo do estado cedeu para a Petrobras, de terraplanagem, incluído aí os projetos, né? Foram feitos todos os projetos dessa refinaria, para a construção dessa refinaria aqui no Maranhão. E aí a Petrobras, por razões de pré-sal, por razões de crise interna da Petrobras, ela alterou o plano estratégico dela de curto prazo. Mas continua a necessidade de construção de refinarias dentro do país. Os projetos já estão feitos para ser construídos no Maranhão. Então, é importante que as pessoas saibam que o meu pai teve o condão de trazer essa refinaria para cá, mas fica ao cargo da Petrobras de realmente implantá-la. E aí, algum dia, ela vai ser implantada porque o Brasil precisa. Não tem jeito. Pode até abrir mão agora nesse momento, mas chegará a um ponto que o Brasil tem que ter refinaria para processar o próprio petróleo que ela produz. E essa refinaria, graças ao ministro Lobão, virá para o Maranhão.
Muito bem, vamos voltar no chat aqui. Vamos lá, participação do pessoal tá legal. Chovendo os Tá caras ótimo. pena, né? De que a cidade de Caxias. Nessa vida, muito bem, a gente fez a pergunta. A Andréa Paula diz, senhor Lobão, boa tarde. Como o senhor analisa o desmonte da Lava Jato? Muito bem. Lava Jato. Eu posso falar de cadeira porque meu pai foi uma das vítimas da Lava Jato. A Lava Jato foi um processo necessário para o país, um processo que teve suas grandes conquistas, mas que, vamos dizer, exagerou em alguns pontos. Primeiro ponto que a Lava Jato exagerou. As coisas que o Lula foi acusado, depois de 8 anos de governo Lula, que era um triplex e um sítio, convenhamos nós todos, que foi um excesso da equipe da Lava Jato para poder prender o Lula de qualquer jeito. E aí, isso aí, por si só, resume muito bem o que foi o processo da Lava Jato. A Lava Jato teve conquistas muito grandes quando descobriu que diretores da Petrobras tinham milhões e milhões e milhões de reais no exterior em contas. O ex-presidente da Transpetro, por exemplo, tinha quase R$ 1 bilhão em contas dos filhos na Inglaterra. Aí você veja, 1 bilhão quase, 800 milhões de reais. Um gerentezinho da Petrobras devolveu para os cofres públicos mais de 100 milhões de reais. Você vê que era uma corrupção entranhada numa empresa do tamanho da Petrobras. Quando foram falar nos políticos, porque a Lava Jato ela se preocupou muito mais com os políticos, que dava audiência, que dava ibope na televisão, que dava espaço na Rede Globo, dava espaço no SBT, na Record. Então se preocupou com o político. E deixa o funcionário ladrãozinho com R$ 1 bilhão na conta, o outro com 600 milhões de reais na conta, e esses funcionários todos estão soltos, soltinhos da Silva. Mas ela foi se preocupar com quem? Com o Lula, com o deputado, com o senador, sob acusações de que eles roubaram, que fizeram. E para chegar a esse ponto, passaram de todos os limites. Fizeram acusações falsas, fizeram acusações vazias, com base em delações, prendiam as pessoas para essas pessoas fazerem delações premiadas que não tinham nenhuma prova por trás. E aí você veja o que aconteceu. Meu pai foi um dos primeiros delatados pela Lava Jato. O que delatou ele foi diretor da Petrobras e foi pego com milhões e milhões na conta. Aí disse, e isso é importante ser dito para as pessoas entenderem como é que funcionou isso. Esse diretor da Lava Jato disse que meu pai havia recebido 5 milhões de reais de um doleiro chamado Youssef. Aí meu pai iniciou-se o inquérito da Polícia Federal e esse inquérito foi adiante. O advogado do meu pai descobriu que esse Youssef, que estava preso, havia dito para o Ministério Público que nunca tinha enviado dinheiro nenhum para o Lobão, que ele nem conhecia esse Lobão. Aí o advogado, que é o Cacai, conseguiu na justiça que esse diretor, chamado Paulo Roberto, fizesse uma acariação com esse doleiro Youssef, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, e tudo filmado e gravado. E aí, pasmem, o Paulo Roberto vira para o juiz e fala: doutor, eu mandei o Youssef dar 5 milhões para o ministro Lobão. Aí o Youssef disse: não mandou. Aí o Paulo Roberto: mas eu acho que eu mandei. Acha? Ah, você acha? Mas eu não conheço esse Lobão, nunca recebi essa ordem e nunca dei um centavo para ele. Consequência, esse foi o primeiro processo e depois de 2, 3 anos dessa confusão, não teve outro jeito do que arquivar o processo, tirar meu pai do processo. Mas você veja o desgaste emocional, o desgaste político por conta de uma acusação vazia, uma acusação criminosa de um cara que quer se ver livre da cadeia e fala qualquer coisa. Então a Lava Jato foi importante, é importante, mas é preciso ter limites na honra das pessoas, para atacar pessoas. Meu pai tem 40 anos de vida pública, nunca teve um mínimo deslize na vida dele. De repente, viveu uma fase terrível por conta de acusações que foram feitas, sem prova nenhuma, e agora está se demonstrando que essas acusações todas não têm o menor fundamento.
Mas e o preço político que meu pai pagou por isso? E o preço emocional que ele pagou por isso? Esmiuçaram a vida do meu pai inteira. Inteira. Já na casa dele, fizeram 4 buscas e apreensões. E todas as empresas nossas. Enfim, você imagina alguém ser chacoalhado e mexido até o fundo da alma e não acharem absolutamente nada. Nada, nada. Até porque não tinha prova nenhuma de nada. E aí agora, meu pai vive agora, é claro, muito mais tranquilo, porque consegue demonstrar claramente a injustiça que ele viveu. Agora, a Lava Jato tem, sim, suas grandes conquistas, que precisam ser enaltecidas e que precisa continuar, inclusive, para impedir que coisas como foram apontadas pela Lava Jato voltem a acontecer. Lobão Filho, eu estava vendo que uma das suas formações é economia. Qual projeto o senhor tem como deputado, caso vá ser deputado, para o microempreendedorismo? Para mim, o microempreendedorismo, o microempresário, é tão importante quanto o grande empresário. Tão importante quanto. E o microempresário precisa de algumas coisas básicas. Primeiro, um regime tributário específico. E o microempresário tem que ser, sim, incentivado do ponto de vista fiscal. Tem que ter alíquotas menores para o microempresário, tanto da parte previdenciária quanto da parte tributária de impostos sobre o faturamento. Isso é simples. Outro ponto. É preciso simplificar a burocracia municipal, estadual e federal em relação ao microempresário. Hoje a burocracia ela é terrível no país. O sujeito para abrir uma empresa ou fechar uma empresa demora meses, quase anos. Isso não pode acontecer dessa forma. Terceiro ponto. O Estado tem que ter, a União tem que ter formas de treinar, de melhorar o microempresário através de informação e treinamento. É possível ser feito? É possível ser feito, é viável ser feito e é fácil fazer. Basta querer. A União tem os instrumentos necessários para fazer isso. E eu, como deputado, tenho o papel de fazer com que esses instrumentos cheguem na ponta, que é o microempresário, chegue lá e consiga realmente fazer do microempresário florescer, crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda para ele, para a família dele, para os funcionários dele e para a comunidade que ele atua e trabalha. Então você veja, tem 1000 formas de ajudar o microempresário. E o deputado federal se encaixa perfeitamente nesse papel. E eu estarei lá para fazer isso. Vamos voltar no chat aqui, dá uma olhadinha no chat aqui, meu querido Pedro, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem é. Mariana Silva, conte com o meu voto, Lobão. Andréa Paula pergunta, senhor Lobão, boa tarde, como o senhor analisa o desmonte da Lava Jato? A Mariana Silva diz, Flávio Dino, assim que deixar o governo, cairá no esquecimento. Não está nem sabendo administrar a sua sucessão. Eu achei muito bom esse lance aqui da Mariana Silva, hein, Lobão Filho? Ela disse que ele não está nem sabendo administrar a própria sucessão dele. Você concorda com isso, Lobão Filho? É verdade. Hã? É verdade. Flávio Dino agora vai encontrar dificuldades, agora saindo do governo do Estado, na sua campanha para senador. Ele está tendo racha dentro do próprio governo, dentro do seu próprio grupo político, tem o Everton Rocha já saído, tem Edivaldo Holanda saído, tem Brandão saído, enfim, brigando entre si. E o Flávio tem que tomar muito cuidado, porque ele coloca em risco a própria eleição dele. Se um grupo desse de oposição tiver um candidato a senador que hoje não tem, tenho certeza que trará grande dificuldade para a eleição do Flávio. Você acha, Lobão, que um dia você vai ser governador do Maranhão? Ô, meu amigo, é o carinho de vocês em pensar isso. Mas quem sabe dos nossos caminhos é Deus. Nem a gente sabe. Eu falo Quem isso conhece por o nosso jeito, futuro é Deus. E a Deus o meu futuro pertence, a minha vida pertence e o meu presente também pertence. Ele não viu. Eu falo isso em função desse teu jeito arrojado de administrar, por isso que eu te perguntei isso.
Se eu puder contribuir, veja que como candidato a governador, eu tinha realmente a intenção de mudar a vida de todas as pessoas. Eu tinha intenção e eu acho que eu tinha total condição de mudar. De mudar de verdade. Não é como um político comum. É como exatamente o exemplo que eu dei do Tasso no Ceará. Eu tenho condições de fazer isso. Então, não tive a oportunidade de fazê-lo em 2014. Não sei se Deus irá colocar novamente no meu caminho daqui para frente. Lobão Filho, o senhor falou ainda agora sobre a questão de segurança pública, que o senhor defende com muita força. Como deputado, o que o senhor pretende fazer? Algum projeto de lei para mudar a triste realidade que temos hoje? E hoje a gente vive quase uma guerra civil aqui no Brasil. É verdade. Segurança pública é um tema que eu tinha planos como governador muito fortes. Independente disso, como senador, eu coloquei os crimes contra a economia pública, que eram crimes de corrupção. Botei projetos transformando estes crimes em crimes hediondos, não passíveis de habeas corpus, não passíveis de uma série de benefícios que a lei dava a crimes comuns. Então, o crime contra a economia popular, ou seja, crimes de corrupção por agentes públicos, estes crimes transformei em hediondos através de um projeto meu. Enfim, a segurança pública é algo que eu tenho um olhar muito, muito preciso sobre ela, até pelo meu jeito de ser. Então, eu sou completamente linha dura contra a bandidagem. Se eu fosse governador, eu havia dito que os bandidos teriam que se mudar de estado, teriam que sair do Maranhão e ir para o Piauí, para onde eles quisessem, mas aqui no Maranhão não teria mais espaço para essa marginalia que hoje traz insegurança ao cidadão, que hoje o sujeito não pode mais deixar a porta de casa aberta com medo de entrarem e fazerem mal a ele e à sua família. Comigo, isso não ia ter espaço. Então, da mesma forma que eu não poderia permitir isso como governador, como deputado, dentro das possibilidades de um parlamentar, é óbvio que eu vou atuar contra isso. Tem algum projeto de lei sobre isso? Tem algum projeto de lei sobre isso? Não, não existe. Não, eu não tenho exatamente um projeto de lei sobre esse assunto. Mas é um assunto que eu gostaria de estudá-lo em profundidade e ver como podemos contribuir para aumentar a segurança das famílias maranhenses. É um assunto extremamente complexo, precisa de muito estudo, mas eu tenho no meu íntimo vamos dizer, essa legitimidade para fazer alguma coisa, porque é um setor que me atrai, esse combate à insegurança pública. Vamos voltar no chat aqui, responder as últimas perguntas do chat aqui, vamos ver a participação. Deixa eu ver, vamos lá. Tá lá para cima ou tá aqui embaixo? Vamos lá, vamos passando aqui, o Pedro, vamos passando aqui um pouquinho aqui, atualizando isso. O Kim Lopes bate palmas. Meu amigo, grande jornalista Kim Lopes, meu amigo jornalista de São Luís, da nossa capital. Já fizemos alguns trabalhos juntos. Um abraço, Kim Lopes, seja feliz, meu querido. O Vitor Oliveira diz, W12 será nosso governador. Né? W12 que ele quer se referir, ele está se referindo aqui ao Everton Rocha. O candidato Everton Rocha. André Paula diz, apesar do governador ser de partido comunista, a política por ele praticada em nada lembra o comunismo. Aliás, as suas propostas são bem parecidas com aquilo que ele coloca em prática dentro do Estado. Você concorda com isso, Edson Lobão? De forma nenhuma. Discordo completamente. O Flávio Dino é comunista na sua essência e totalmente. Basta ver o que eu sempre disse. Não atração de grandes empresas, pouca preocupação com a economia, o aumento da máquina pública, ou seja, o inchaço da máquina pública através dos cargos comissionados, aumento de impostos, eu sempre falei isso, aumento de impostos absurdamente, está aí a prova. O Maranhão tem os maiores impostos do Brasil e o uso da máquina policial na política. A gente viu isso nas 2 eleições municipais, prendendo o prefeito, prendendo o candidato, constrangendo o eleitor. A polícia entra com força em governo comunista, se metendo em política. Polícia não é feito para se meter em política. Polícia é feito para manter a segurança pública, não para ser usada como Estado, pelo Estado, como instrumento de política. Então, eu discordo completamente. Flávio Dino é comunista na essência ideológica, no comportamento, nas atitudes e na gestão pública dele. Não adianta ele ficar mandando
funcionáriozinho dele mandar mensagem aí para esse podcast, porque isso não cola. Flávio Dino é comunista, o governo dele é comunista e o Maranhão está pagando um preço altíssimo por 7 anos de governo comunista. Nós estamos pobres, mais pobres do que éramos antes. Então não adianta conversa fiada. 7 anos. A única coisa que melhorou no Maranhão, foi o imposto que melhorou. Não tem mais nada que tenha melhorado dentro do Maranhão. Nada. Portanto, discordo radicalmente dessa, vamos dizer, telespectadora. Colocar mais uma participação aqui, vamos lá. Vamos colocar mais uma participação do nosso chat aqui. Marcos Pereira, Flávio Dino conseguiu, em 7 anos de mandato, deixar o povo sentir falta do governo de Rosiana. Ele não mudou nada, foi só balela. Você acha isso, Lobão Filho? Não, ele mudou sim. Mudou muita coisa. Por exemplo, ele prendeu a moto de todas as pessoas que tinham moto e que estavam com o IPVA atrasado. Ele aumentou o IPVA e prendeu a moto de quem não pagou. E aí, além de prender a moto de quem não pagou, mandou para depósitos que cobraram, depósitos privados, terceirizados, que foram contratados sem licitação. Esses depósitos cobravam o preço da moto para liberar a moto depois que o cara pagava o IPVA, e quando o cara não pagava, a moto ia para leilão. Isso aqui mudou. Mudou muito, melhorou bastante a vida do trabalhador maranhense. Lobão Filho, você deu um show aqui na sua participação. Muito obrigado por ter participado aqui. Você engrandeceu e muito. Tua participação foi extremamente esclarecedora aqui no nosso podcast Sai da Lama. Eu quero deixar as lentes e, evidentemente, os nossos microfones abertos para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Meu amigo, eu que quero agradecer a você esse carinho, esse espaço. Quero somente com você, não tão gripado como eu estou agora, mas quero falar diretamente com o povo da forma mais próxima. Quero andar na cidade de Caxias, quero abraçar os amigos, quero abraçar as pessoas, ouvir os seus problemas. Enfim, eu tenho 40 e tantos anos andando na política maranhense e isso me traz uma sensibilidade muito grande. Eu agradeço demais esse espaço, com muita humildade, e espero a gente poder se encontrar mais vezes. Quero abraçar as pessoas e mandar um beijo fica meu e convidado dizer que Deus volta. está acima de nós e dando o nosso caminho. Quando você vir aqui a Caxias, Lobão, você é meu convidado para a gente fazer uma participação, um podcast aqui ao vivo. Você está vindo aí... Eu vou com a maior honra. Muito obrigado. E me chama de novo, viu, Jonas? Nesse aqui eu também quero vir de novo. É isso aí. Um abraço, Lobão. Obrigado. Obrigado. Vou fazer alguns comentários com você. A gente entrevistou o Edson Lobão e eu adorei a as perguntas foram extremamente técnicas, bem elaboradas. Você está de parabéns. Quando você quiser, você poderá voltar aqui, me ajudar, participar aqui comigo. Algumas, vamos dizer assim, tem alguns outros jornalistas, colegas teus que saíram da faculdade, não tiveram oportunidade, não encontraram portas abertas. Dizer para você que se eu tivesse que fazer alguma crítica em função do show que você deu hoje aqui, como o Edson Lobão também, o Edson Lobão mostra total preparo, eu fiquei com vontade, ele me convenceu, eu fiquei com vontade que ele fosse governador do Maranhão. Eu adoro a garra dele, lutador de jiu-jitsu, ele vai para dentro mesmo. O único detalhe, assim, não é um erro, um detalhe que se eu fosse você, eu passaria a fazer daqui para frente, desculpa, em função da minha experiência, quando você fazia a pergunta para ele, eu havia perguntado, aí quando você faz a pergunta, você tem uma coisa que a gente chama de crédito da assinatura. Você não assinava o seu crédito, era para você dizer o quê? Lobão Filho, aqui é Cleberton de Paula. Porque ele não está sabendo, e às vezes as pessoas não estão sabendo se é o Jonas que está falando ou se é o Cleberton. Lobão, agora é o Cleberton de Paula, me diga isso aqui, tá bom? É por isso que eu gosto desse velho aqui, viu? O homem é bom, tá vendo aí? Me deu mais um conselho. Como eu falo, lhe admiro muito, tenho total respeito como você, como jornalista e como meu amigo mesmo. Mas agora não é mais minha vez, agora é sua vez. Eu estou saindo e você está entrando. Tá. Segura Tá essa vendo bandeira e aí? vai em frente. Pode mandar que aqui é pra isso mesmo. Volta sempre aqui. Muito Um obrigado. abraço, gente bonita, gente querida, valeu! Edson Lobão Filho foi o nosso entrevistado de hoje. Eu acho que ele um dia chega a ser governo do Maranhão e mostrou total preparo. O cara é show, Fred Belfort. Vou nessa, vou fundo, que outros chafures se deram bem. Eu vou embora porque ontem já era, hoje é o dia. E amanhã poderá não mais chegar. Alô, Kim Lopes? Como é que é, Kim Lopes? Preciso encontrar contigo. Vamos bater aquele velho papo. Um abraço, Kim Lopes, é assessor do Lobão Filho. Um abraço, Kim. Um abraço, gente bonita do Nordeste desse meu país.